Obrigado, Vitor. Bem, antes de dar as boas-vindas para vocês, eu quero dar os parabéns para a equipe que trabalhou, que arduamente se empenhou no desenvolvimento desse trabalho, que ele passa a ser um marco referencial. Acho que muitas das coisas que a gente tem no Brasil ainda estão muito longe do que a gente precisa fazer com gestão de risco de desastres. A nossa sociedade tem a percepção que trabalhar com desastre é ou fazer ações humanitárias de respostas, ou fazer ações de monitoramento e envio de alertas. Quer dizer, a gestão de risco de desastre é muito mais ampla do que isso. E eu acho que esse trabalho mostra mais ou menos esse caminho que tem que ser seguido. Isso não é uma coisa muito fácil, né? É um desafio muito grande, nós temos poucas pessoas no Brasil que entendem essa concepção de uma gestão de risco de desastres. Eu quero confessar que eu mesmo, quando vim para o CEMADEM, a minha concepção de risco de desastre era muito menor do que a que eu tenho hoje. Eu aprendi ao longo do tempo, convivendo com vocês, principalmente convivendo com essa equipe que não é das ciências duras, né, que não é da área de hidrologia, da área de geologia, da área de meteorologia, a questão da vulnerabilidade social, a questão do impacto. Então, essas são algumas questões que a sociedade do futuro tem que estar preparadas. E a grande contribuição que eu acho que o CEMADEM pode dar para o Brasil. Esses dias, nós recebemos aqui a visita da senadora Marta. Ela foi visitar a sala de operação, que é, na verdade, um cartão de referência para o CEMADEM. Quer dizer, todas as pessoas que vêm no CEMADEM, ao entrarem na sala de operação, se dão conta que nós temos uma estrutura fantástica, né? Mas o CEMADEM tem uma outra riqueza que não está na sala de operação. E é isso que nos distingue de todas as demais instituições que trabalham com desastres naturais do país. Provavelmente, se a senadora Marta Suplicy fosse visitar a sala de operação da Defesa Civil de Santa Catarina, por exemplo, que é uma defesa civil bem estruturada, iria encontrar alguma coisa similar a isso. Se fosse visitar a sala do Senad em Brasília, provavelmente iria também encontrar alguma coisa similar a isso. Uma série de monitores com gráficos, mapas, pessoas acompanhando e pessoas prontas para disparar o alerta. Mas eu chamei a atenção dela que em nenhum desses lugares que ela for, ela vai encontrar alguma coisa que não está na sala de operação, que é o que está fora da sala de operação. Quer dizer, a riqueza que nós temos, e aqui é uma riqueza a sala de operação, mas essa riqueza a gente pode compartilhar com muitas outras instituições. Mas o que está fora da sala de operação, eu tenho certeza que ninguém possui. E essa é a riqueza que esse trabalho vem mostrar. Então, parabéns para vocês, pessoal. E tudo que a gente puder fazer como gestor público, nesse sentido, tem que ser incentivado. Muito obrigado. Bom, sem mais atrasos, nós vamos dar início à apresentação de mais aí de 600 páginas e praticamente 2 anos de trabalho que a gente vem se dedicando a esse livro. Não só nós, como os vários dos autores que estão aqui presentes e também revisores. Então eu gostaria, em primeiro lugar, que autores e revisores pudessem levantar a mão, que participaram da produção desse livro. Então a gente tem aí um bom número aqui do CEMADEM e também da sala de operação que está trabalhando ali, fora as outras instituições. O lançamento desse livro também está sendo transmitido pelo YouTube, para que, de certa forma, a gente consiga difundir todo o trabalho que foi envolvido nesse livro. A ideia dele começou em dezembro de 2015, muito motivados pela catástrofe que está ainda acontecendo na bacia do Rio Doce, em decorrência do rompimento da barragem de Mariana. Então isso foi um catalisador que nos levou a pensar nesse livro. Realizamos uma chamada pública em janeiro de 2016, junto a universidades e rede de pesquisadores em riscos e desastres, para recebermos propostas. Recebemos cerca de 40 resumos nesse tema, criamos uma banca para avaliar esses resumos, e após essa primeira avaliação as pessoas
Os autoras submeteram propostas de capítulos que foram avaliados por 2 pareceristas, então é um longo prazo de trabalho aí de pareceres e revisão de capítulos que decorreu aí de outubro de 2016 até maio de 2017. E aí veio uma outra fase de organização de todas as sessões desse livro, mas também de divulgação. Então nós tivemos a oportunidade de divulgar o e-book desse livro, um primeiro lançamento do site como um todo, durante a Plataforma Global de Redução de Risco de Desastres, que aconteceu em maio desse ano no México. Particularmente eu pude ir com as passagens e as diárias, os custos arcados pelo CEMADEM. Uma outra oportunidade, muito fruto de mais um trabalho, né, um balanço do esforço desse ano, foi o workshop Brave, realizado principalmente aí com o esforço, a organização da Viviana Aguilar e de toda a equipe do CEMADEM. Muitos aqui puderam participar. Nós tivemos mais de 200 participantes de universidades, defesas civis. Então esse foi um dos grandes encontros científicos desse ano, não somente em quantidade, mas também em qualidade. E vários geólogos, cientistas brasileiros que lidam com esse tema há muitos anos, deram feedback do bom trabalho que foi feito para o CEMADEM. E uma terceira ocasião de lançamento também do livro de promoção e divulgação foi durante o 2º Congresso Brasileiro de Redução de Riscos de Desastres, ocorrido na UERJ, no Rio de Janeiro. Então foi também uma forma aí de resistência. Não foi fácil organizar esse congresso lá na UERJ, então um pouco as atividades decorrentes. Mas continuaremos a divulgar esse livro e tentar sensibilizar os diferentes atores que também o Dr. Oswaldo explicou. Não somente, né, cientistas, mas também gestores públicos, formuladores de políticas. E para isso, vocês podem acompanhar as atividades do livro através dessas diferentes mídias. Então nós temos vários vídeos que estão sendo produzidos sobre os capítulos em si, no YouTube, tem um canal que a gente criou, e também no portal ResearchGate, que é um portal científico. Além do site do livro, que abrigará todos os capítulos em PDF, para que sejam baixados gratuitamente. Para ter uma ideia do tamanho desse esforço. Então essa foi uma tabela que a gente consolidou. Nós temos diretamente envolvidos 87 autores e autoras de mais de 10 países. Inicialmente o foco era ser América Latina, mas isso acabou se ampliando cada vez mais. Com uma grande representatividade do Brasil. Então nós pudemos ter essas interações entre algumas redes já existentes na América Latina sobre esse tema, como por exemplo a La Rede, a Rede de Prevenção de Estudos Sociais em Desastres, que a Viviana trouxe, né, essa ideia para o Brasil, para a gente aqui do CEMADEM. Então aí está um resumo: 15 universidades de 10 países, 11 universidades brasileiras de diferentes regiões do país, como por exemplo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Recôncavo Baiano, USP, UFSCar, Unicamp, UFRJ, Federal Fluminense, Campus Angra dos Reis, Universidade do Estado de Santa Catarina, a URGS no Rio Grande do Sul, UNOeste no Paraná, entre outras. Mas também institutos e órgãos governamentais, como o Fiocruz, Instituto Geológico, Instituto Florestal, através do pesquisador Humberto, que aqui está, CST, CETESB, Prefeituras e Defesas Civis de Angra dos Reis e Santos. Então, um grande conjunto de pessoas envolvidas. No CEMADEM, diretamente, nós contamos com a colaboração não só de cientistas que trabalham naquela sala de operação, mas também em todos esses outros setores que vocês puderam ver quando entraram no CEMADEM, seja como autores, autoras ou pareceristas. Então, ao todo, pelo menos 21 participaram desse primeiro volume. E a grande questão que nos levou a discutir, né, em primeiro lugar, o que é vulnerabilidade. Então a gente percebe
que até mesmo aqui no CEMADEM, ao longo da nossa formação desses 3 anos nos novos servidores, nós vemos debatendo o que é vulnerabilidade. Eu gosto muito das atividades participativas, eu gostaria de saber se alguém gostaria de definir o que entende por vulnerabilidade em uma palavra. Andréia? Não? Eu ouvi a Andréia falar em fragilidade. Uma palavra. Então, vulnerabilidade, a gente pode pensar aí, né, como a ideia de uma fragilidade. Mas é óbvio que existem diferentes conceitos e discussões na literatura. O objetivo desse livro foi pensar em algumas dimensões dessa vulnerabilidade. Então, como promover um debate no Brasil e nas Américas sobre as dimensões sociais, econômicas, políticas e institucionais relacionadas à vulnerabilidade. E aí, o livro, né, durante a chamada, nós propusemos uma série de questões, como, por exemplo, quais são as causas básicas e as pressões dinâmicas que ajudam a pensar por que a situação de vulnerabilidade ela é criada e acentuada, intensificada ao longo do tempo. E para isso nós tivemos contatos com outros pesquisadores que já vieram pensando essa temática em outros lugares do mundo. Quais são esses tipos, né, de vulnerabilidade que eu já falei? Em que medida essas vulnerabilidades elas se aplicam em diferentes fases de um desastre, seja no aspecto da prevenção, mas também na reconstrução e recuperação. Então nós temos capítulos que acabam transitando por esses diferentes momentos. E aí vem a incitação desse livro, né, um propósito mais de aplicação do conhecimento, discussão e aplicação. Como os atores podem trabalhar para reduzir vulnerabilidades. Então nós tivemos algumas dessas experiências, digamos, mais de campo, mais práticas de implementação de ações que puderam ser compartilhadas. E quais as barreiras, né, que têm sido encontradas, experiências de capacitação nesse tema, como o conhecimento local e o conhecimento científico, eles podem trabalhar conjuntamente para reduzir vulnerabilidade. E esse último aspecto, ele é um aspecto recomendado pelo marco de ação de Sendai, de redução de risco de desastres. Então nós precisamos trabalhar com as pessoas, né, juntamente. A seção 1, ela traz algumas dessas referências de formas de compreensão da vulnerabilidade. Então, esse, por exemplo, a principal mensagem do capítulo, né, é que desastres não são naturais. Desastres sempre são um resultado de uma combinação entre uma ameaça natural, mas também uma dada condição de vulnerabilidade que é produzida num território. Então, se eu tiver um terremoto de intensidade 8 no Japão, no Haiti e no Chile, o resultado dessa interação nesses 3 países vai ser completamente diferente. Então, o desastre não é o mesmo. Então, portanto, o desastre não é natural. E nós temos aí cerca de 40 anos de pesquisas, né, principalmente internacionais, que já vêm, artigos publicados inclusive na Science, que mostram por que desastres não são naturais. E aí o nosso desafio é como transformar esse olhar não só da sociedade, como da academia e dos gestores públicos em torno do problema. Aí, particularmente, nós pudemos ter interação com um professor renomado nesse tema, né, considerado o pai da vulnerabilidade, que é o professor Ben Wisner, que nos ajudou a organizar esse livro e propicia muitas interações que enriquecem esse trabalho. O professor Ben Wisner, há muitos anos, vem pensando num modelo de pressão e liberação. Algumas forças que contribuem para criar situações de vulnerabilidade. E no Brasil, particularmente, nós temos algumas causas básicas, algumas causas de fundo, como, por exemplo, a desigualdade econômica. Mas nós também temos outras relacionadas a valores, como, por exemplo,
o militarismo, a militarização nas instituições públicas. E, de certo modo, eu imagino que nós, aqui no CEMADEM, alguém já tenha se deparado com algum conflito de algum gestor de defesa civil que vem do meio militar com resquício muito forte, então você não pode contradizer a autoridade que ali está incorporada. E isso é um tipo de valor que ainda está muito presente nas instituições públicas. Muitas vezes tem que se lidar. Vou dar um exemplo muito rápido. No acidente de Chernobyl, a União Soviética não difundiu informações. Por quê? Controlou as informações com medo de pânico. E até pouco tempo atrás, imagino que hoje está mudando, ainda se tem a ideia que se um alerta for enviado, as pessoas vão entrar em pânico. Então, o controle da informação é algo muito presente. Mas nós também temos outras pressões dinâmicas que ajudam a acentuar em desastre, particularmente no Brasil, onde mais de 80% reside no meio urbano, a questão do uso do solo que não está bem tratada nesse primeiro volume, mas as pressões no espaço urbano relacionadas à especulação imobiliária são muito fortes. Isso foi notado no estudo de caso aqui, por exemplo, a Petrópolis. Mas nós também temos outros vetores que ajudam a criar o risco. Então, outro estudo de caso foi em Manaus. E aí, com o advento da Zona Franca, a quantidade de situações de risco que são criadas em virtude desse modelo de crescimento econômico e não desenvolvimento, então é algo muito preocupante. O segundo capítulo, graças a Deus em português, eu espero que vocês possam ler, é do professor Antônio Alvarenga, também um senhor de 70 anos, que começou a estudar o tema em 1970 num grande terremoto que aconteceu no Peru, e mais de 30 mil pessoas morreram. Um antropólogo, mas também uma geofísica do México, professor Iracema, professor Ian Burton do Canadá e senhor Alan Lavelle, prêmio mundial em redução de risco de desastres. Então eles estão justamente tentando investigar o que explica a construção do risco de desastres. E aí vale muito a pena ler esse capítulo também, porque eles propõem um modo interdisciplinar de tratar esse tema de gestão de riscos. Temos também a contribuição do Brasil, do professor Norma Valêncio, compreendendo, numa abordagem bem crítica, compreendendo a vulnerabilidade como expressão de opressão social. Temos algo que vocês já puderam interagir no workshop Brave, que é o capítulo do senhor Alonso Brenes, que é o conceito de seca, pensando no marco de gestão de risco. Então, isso também é uma inovação que eu imagino que no futuro vários estudos possam ser desenvolvidos. Olá. Bom, eu gostaria de falar muito brevemente sobre o capítulo 5, do qual eu tive a participação, e versa então sobre uma avaliação da gestão de riscos no Brasil e os resultados que foram comparados na América Latina e Caribe. Esse trabalho foi coordenado pelo professor Omar Cardona, que é um especialista da Universidade Nacional de Bogotá, na Colômbia. E ele, então, coordenou esse trabalho que não foi somente na questão da avaliação do Brasil, mas de todos esses países que estão aqui citados nesse gráfico. Chama atenção para a gente, claro, a questão especialmente do Brasil. Foi feita uma avaliação dos anos 95, 2000, 2005, 2010 e 2013. E especialmente em 4 abordagens, em grandes abordagens de políticas públicas: a identificação de riscos, a redução de riscos, manejo de desastres e proteção financeira. De modo geral, o que a gente pode visualizar, quando a gente compara com os demais países, é que é um cenário bastante positivo, há uma tendência de melhora. E no Brasil, esse também acabou se fazendo presente nesses anos de análise, e que foi feita a partir de uma consulta aos especialistas brasileiros, representantes da Agência Nacional de Águas, da Universidade Federal do ABC, Ministério das Cidades, Universidade Federal de Santa Catarina, que fizeram a avaliação, então, especialmente dessas 4 políticas que mencionei agora. E convido todos, então, a ler o capítulo desse livro, que está bastante elucidativo sobre a gestão de riscos no Brasil.
Temos também outros temas e regiões aqui na América Latina que foram objeto de estudo. Por exemplo, do professor Fernando Briones, atualmente no Colorado, que fez uma pesquisa de como a América Central, os países da América Central, têm lidado com o fenômeno do El Niño e quão preparados estão ou não os serviços hidrometeorológicos. Então aí se refere mais a um aspecto de vulnerabilidade das instituições em estar preparadas para lidar com essas previsões. Tivemos também a participação de um outro caso, de uma experiência de mitigação de risco em Cali, na Colômbia, mitigação principalmente em relação a processos de inundação e como Cali tem se preparado para lidar com isso. Mas no assunto de reconstrução e recuperação no pós-impacto, na continuidade do desastre, tivemos uma experiência compartilhada do México, do Hugo Rodrigues, que fala de como a vulnerabilidade também pode ser criada no pós-impacto e com isso acentuar o desastre. Por fim, nessa primeira sessão, tivemos uma discussão bem interessante, fruto de um estágio de uma pesquisadora mexicana aqui no CEMADEM, interessada a pesquisar a questão de desastres e direitos, uma doutoranda, desastres e direitos. Então essa é uma dimensão que tem chegado ao Brasil, nós temos algumas publicações sobre direitos dos desastres, e de algum modo essa dimensão jurídica cada vez mais tem adentrado na questão de gestão de risco, inclusive imagino que não tão distante isso vá ter efeitos nas nossas próprias atividades no CEMADEM. Contextos históricos e geográficos. Vou passar rapidamente por conta do tempo também. Nós tivemos uma outra contribuição da equipe do professor Omar Cardona, que trabalha há muitos anos com esse tema de gestão de risco, junto com essa equipe da Colômbia. E temos a satisfação de ter pesquisadores aqui que vieram da Colômbia para acrescentar na nossa experiência no CEMADEM, que ele faz essa comparação do índice de déficit de desastres e perdas por desastre nos países e qual a capacidade financeira dos países arcarem com essas perdas. Tivemos um outro trabalho envolvendo cientistas que trabalham no setor da pesquisa e também na ciência mais aplicada ali na operação, com o envolvimento de Tiago, que está aqui presente, com também a Elisa, o Rodrigo, a Kátia, que está nesse momento trabalhando na sala. Nós fizemos um levantamento de como o sistema, né, de alerta está estruturado no Brasil. O CEMADEM é um centro nacional que está dentro desse sistema. Mas nós, nos últimos anos, temos tido aparecimento das salas estaduais e também municipais. Mas ainda falta uma certa coordenação, e aí, quem sabe, no futuro próximo, o CEMADEM pode assumir essa coordenação de como criar um sistema nacional de alerta, tendo oficinas de capacitação, mas também direcionamentos de como o sistema deve ou pode se organizar. Então, mais uma dimensão teórica de como o sistema de alerta está estruturado na parte do conhecimento, do risco, monitoramento, educação e comunicação, capacidade de ação. Fizemos um levantamento dos sistemas de monitoramento hidrológico, que são diferentes do monitoramento do risco. O risco sempre envolve vulnerabilidade e um impacto associado. Não é só monitorar o nível do rio, mas também que efeitos aquilo pode gerar em termos de perdas potenciais. Fizemos uma avaliação de como ao longo do tempo esses sistemas de monitoramento são criados no Brasil até hoje. E tudo isso está no capítulo, vocês podem ler e desenvolver trabalhos associados a isso, inclusive complementando essa análise. Destaco que, ao final, nós temos uma parte de recomendações para políticas públicas,
Muitas foram em decorrência do primeiro Seminário Nacional de Avaliação de Alertas, que o CEMADEM, felizmente, os gestores foram sensibilizados e puderam fazer com que o centro se movimentasse em torno de organizar esse grande evento aqui ao lado no Parque Tecnológico, sem nenhum custo operacional para o próprio parque, mas muito trabalho envolvido. E aí com mais de 300 defesas civis e outros atores envolvidos nesse evento, com cerca de 20 estados brasileiros participando. E aí foram geradas uma série de recomendações para aperfeiçoamento do sistema. Então, nós temos muitas ações sendo realizadas. E outro destaque também, um dos resultados desse levantamento foi que no Brasil existem poucos sistemas de alerta de risco de deslizamentos. E aí, iniciativas como o projeto GIDES, Cooperação Brasil e Japão, envolvendo 4 ministérios, Ministério das Cidades, Minas e Energia, Integração Nacional e o MCTI, através do CEMADEM, são importantes para ter uma continuidade na criação desse sistema de alerta de risco de deslizamento. Para vocês terem uma ideia da importância desse projeto, esse projeto foi reconhecido pelo Prêmio Sasakawa, um prêmio mundial de redução de risco de desastres, na plataforma global de redução de risco de desastres no México. Então é algo que precisa ter uma continuidade e tem um grande envolvimento de cientistas da sala de operação e cientistas da parte de pesquisa aí envolvidos. Outro tema que o Brasil ainda carece diz respeito à avaliação do impacto econômico dos desastres. E aí temos alguns dados fornecidos no Sistema de Informações de Desastres, na Secretaria Nacional de Defesa Civil, porém, essas declarações de situação de emergência e estado de calamidade pública, feitas no calor do momento e com um prazo, eles não capturam todas as perdas de desastres de grande impacto. E também pouco capturam os desastres que são considerados de menor impacto, porém acontecem com muita recorrência. E aí tivemos a satisfação também de ter a participação da Viviana Aguilar, uma pesquisadora vinda da Colômbia, que a partir da experiência colombiana nesse tema, pôde nos apresentar o que é a ferramenta conceitual e computacional do Desinventar. Então, para se ter uma ideia, nós temos uma base mundial chamada ENDAT, que captura as perdas em desastres. E o Desinventar, ele nos mostra que as perdas são muito maiores do que normalmente se pensa. E aí vem o desafio para os próximos anos, de que esse trabalho piloto que a Viviana vem desenvolvendo, possa ser aplicado em outros lugares do Brasil para ganhar escala. Então, chama a atenção que, em azul, não sei se vocês conseguem ver, vários países já adotaram essa plataforma Desinventar, e na América do Sul, o Brasil é o único que ainda não implementou essa metodologia. E essa prestação de contas, ela tem que acontecer em virtude desse marco de ação de Sendai, esse compromisso. Nós tivemos vários outros capítulos que também pensam na questão do padrão das ameaças naturais que tem acontecido. Então tivemos mais uma vez a contribuição da Colômbia, mas também cientistas do CEMADEM que têm trabalhado no projeto semiárido. Não sei se o pesquisador Christopher está aqui, mas tem o Christopher, a Ana Paula, a Sheila, o Marcos e também o José Marengo. E também tivemos uma outra contribuição das cientistas da CETESB, mas abordando um outro tema que ainda é pouco falado pelas instituições de sistema de alerta, que é justamente a questão das doenças, né, das crises e epidemias. Então, hoje em dia ainda se tem poucos sistemas de alerta que têm pensado nessas diferentes ameaças que podem acontecer e os cenários
combinados. Por fim, né, nessa sessão tivemos a contribuição de mais um tema que ainda é um desafio, que é a questão do aumento do nível do mar e dos impactos que isso podem acontecer. E tivemos aí mais uma contribuição do professor José Marengo, com a experiência de Santos. Deixa eu tomar uma água. Quando temos essa difícil tarefa de pensar em vulnerabilidade, nós temos abordagens quantitativas e qualitativas para se pensar em vulnerabilidade. E aí esse livro, ele traz algumas dessas abordagens que muitas vezes os métodos são diferentes. Mas, de algum modo, nós temos que trabalhar aí para que esses métodos cada vez mais possam conversar, pensando em como os gestores públicos estão se apropriando dessa informação para gerar as ações. Tivemos o compartilhamento desse índice de vulnerabilidade, pensando os países da América Latina. Então, depois do livro vocês podem analisar mais detalhadamente para ver como que o Brasil está situado na América Latina em relação à vulnerabilidade. Tivemos a experiência aí do professor Luciani, que em relação ao índice de risco de desastre no Brasil, com uma combinação de análises em relação aos temas, né, vulnerabilidade, capacidade de lidar com as ameaças, suscetibilidade, enfim. E também a contribuição de uma pesquisadora brasileira que está nos Estados Unidos, com uma metodologia que é reconhecida mundialmente, que é o Social Vulnerability Index. Então é uma pesquisadora, Susan Cutter, uma geógrafa americana, que já tem aplicado essa metodologia para vários países. À medida que você tem uma metodologia como essa, que é padrão, você pode ter uma comparação entre os países. Mas também tivemos a identificação qualitativa dessas dimensões de vulnerabilidade, particularmente os pesquisadores da Fiocruz, a Vânia Rocha, o Sr. Carlos Machado Freitas, puderam pensar nessas dimensões de vulnerabilidade no Morro do Rio de Janeiro. E aí a complexidade do tema ela é bem preocupante. Tivemos um outro tema que, de certa forma, vários pesquisadores do CEMADEM, da parte que trabalham com o sistema de alerta de risco de deslizamento, têm demonstrado uma preocupação, mas ainda não temos um esforço ainda muito substancial na parte do sistema de alerta de deslizamento, pensando em como envolver as comunidades nesse sistema. E aí, esse capítulo, percepção de risco associado a deslizamento, com estudo de caso em Angra dos Reis, pode fornecer alguns subsídios. Angra dos Reis é um cenário um tanto quanto interessante. O pessoal do CEMADEM Educação tem trabalhado em parceria com a Universidade Federal Fluminense, em Angra dos Reis, um curso de formação de professores. E ali alguns riscos também são negligenciados, como os associados às usinas nucleares. Então, né, vamos bater na madeira, mas se eventualmente nós tivermos alguma ameaça que possa atingir a usina nuclear, eu não sei o quanto preparados as defesas civis e os gestores públicos estão para um risco como esse. E mais uma vez, no cenário de reconstrução e recuperação, nós tivemos não só a experiência do México, mas uma experiência brasileira analisando a reconstrução da catástrofe de 2011 na região serrana, que ainda se perpetua em muitas cidades. Obrigada, Vitor. Boa tarde, obrigada pela presença, é um prazer muito grande recebê-los todos hoje. A ideia desse capítulo surgiu com uma visita de algumas pessoas do Acre, aqui no CEMADEM, e em que eles mostraram várias fotos como aquela de cima, que é uma estrada e
totalmente atingida por uma inundação e a estrada ficou bloqueada vários meses. E originalmente eu tinha convidado o George, que é uma pessoa que trabalha na Defesa Civil do Acre, para que ele escrevesse o capítulo e fosse o autor, porque nós tínhamos essa intenção também de trazer pessoas fora do ambiente acadêmico para contribuir com suas experiências, com a sua visão, que muitas vezes é diferente da nossa ou é enriquecedora junto à nossa. O Jorge não pôde escrever, então eu tomei a iniciativa de registrar isso, porque é o nosso único capítulo do livro que trata de infraestrutura e de mobilidade urbana também. Então aqui são duas figuras muito básicas da introdução do capítulo. Uma mostra a diferença das escalas de espaço e tempo. Então, por exemplo, em um trecho de rua urbana, ou um quarteirão de uma cidade, pode acontecer inundação, alagamento, enxurrada, que vai durar algumas horas. E ampliando essa escala de espaço e de tempo, nós temos situações como essas do Acre, também de Porto Velho, que podem atingir todo um estado ou mais de um estado e podem durar vários meses. Explorando a situação, um estudo de caso para São José dos Campos, nós usamos uma pesquisa origem-destino que mostra o fluxo de pessoas ao longo do dia, de 0 horas, né, até acabar o dia, o fluxo de pessoas em diferentes zonas de tráfego da cidade. E então nós analisamos as zonas de tráfego pelas quais passa o Ribeirão Lava-Pés, que teria chance de acontecer problemas de trânsito, com uma chuva mais intensa, e relacionando isso com os momentos em que mais pessoas transitam por aquela região. Então, a gente teria os períodos mais críticos aqui para monitoramento. A ideia, tem vários outros exemplos no capítulo. O pesquisador Leonardo Santos desenvolve a parte mais matemática relacionada a esse estudo, desenvolve índices, estudos de grafos, e eu analiso nesse capítulo principalmente a parte mais socioambiental da questão. Uma outra coisa que eu queria dizer, já saindo do capítulo, é que eu fiz muita questão de que a gente pudesse oferecer uma versão gratuita do livro para todas as pessoas que quisessem ler e que a questão financeira não fosse um impedimento para isso. Para oferecer versão impressa é mais complicado, porque existe um custo de gráfica, mas nós conseguimos oferecer o e-book para as pessoas que não se importam de ler online, de ler na tela. Então, nós temos o e-book completo do livro, de todos os capítulos, nos endereços que nós já passamos. Nós vamos colocar também no link hoje do vídeo do YouTube. E convido vocês, então, a acessarem também as versões eletrônicas gratuitas, tanto dos capítulos que forem de interesse ou o livro completo também. Obrigada. A questão de mobilidade é um desafio. Se nós pegarmos a questão do Acre, o CEMADEM tem um acordo de cooperação com o Acre, nós tivemos uma situação de inundação de 32 dias de situação de transbordamento, e isso tem atingido áreas de fronteiras. Então essa é uma dimensão que também preocupa o Ministério das Relações Exteriores, né, as ações de assistência humanitária. Bom, a seção 4, para terminar também, diz respeito a esses esforços sustentados, né, em direção à redução de vulnerabilidade a desastres. E eu vou pegar esse primeiro exemplo, que é um capítulo
que a gente recebeu da equipe que trabalha com o Semadem Educação e que tem aí começado esse esforço com muito louvor de replicar, envolver a sociedade junto ao Semadem, para que o Semadem não seja somente um centro, né, que monitore e emite alerta e acaba a sua responsabilidade. Então, como envolver as pessoas no sistema de alerta. E aí nós temos um exemplo, né, nesse desenho, que é uma iniciativa de Lorena, que o Giovanni trabalhou também com muito afinco no projeto Lorena Resiliente, em que as professoras de ensino fundamental passaram por uma formação nesse tema de prevenção de risco de desastres. E um dos conteúdos foi a questão do monitoramento das chuvas através dos pluviômetros. E aí os vários estudantes criaram cartilhas para divulgar o que é o pluviômetro na escola. E aí chamou a atenção desse primeiro desenho aqui do Matheus, do 5º ano, que já aqui no cantinho já desenha um pluviômetro, né, como algo que faz parte da realidade dele, do cotidiano dele. E talvez a gente tenha que cada vez mais investir nesses esforços para que, desde o início, né, as pessoas tenham acesso a como lidar com os dados, interpretá-los e transformar em informação que vai subsidiar alguma tomada de decisão. Por exemplo, vocês já escutaram nos telejornais, olha, foi uma chuva de 60 milímetros em 1 hora. Alguém sabe o que isso quer dizer? 60 milímetros em 1 hora? Quem aqui sabe? Só para ter uma ideia. Quem sabe? Ergue a mão aí. Então, não é a maioria. Não é a maioria. Então a gente tem uma das ações é trabalhar nesse esforço de cada vez mais envolver as diferentes dimensões etárias, porque a vulnerabilidade e a fragilidade das pessoas não é a mesma. E aí Raquel e Débora e também toda a equipe tem trabalhado em divulgar como tornar uma escola como um Semadem microlocal. E cada vez mais universidades têm se juntado a esse esforço. O mais recente foi na Semana agora Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos a participação da Unesp e da professora Luana na formulação de uma cartilha para divulgar a equação do risco. Então nós trabalhamos com matemática e o tema de prevenção de risco de desastres. E essas dimensões lúdicas, através de uma história em quadrinhos que vocês podem ler, né, e se inteirar, elas são muito importantes para manter os esforços de redução de vulnerabilidade num longo prazo. Não sei quem aqui na escola teve alguma formação sobre esse assunto. Acredito que ninguém. Temos outras experiências, como a que eu já mencionei anteriormente, do curso de formação de professores, da Federal Fluminense, no campus de Angra dos Reis. Uma outra experiência relacionada à gestão participativa de riscos, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil prevê a participação das pessoas, da sociedade civil, nós, na formulação da política, mas ela não discute os mecanismos de fazer essa participação. E aí tivemos a experiência da Débora e do Humberto, que aqui estão, e também de um pesquisador do Instituto Geológico, que trabalharam com a questão da cartografia social numa bacia hidrográfica ali em Ubatuba, como envolver as pessoas nas políticas de proteção e defesa civil. Tivemos também uma outra experiência da Federal do Rio Grande do Sul, também de um outro grupo de estudos no tema, de uma tecnologia social com diferentes metodologias participativas para envolver as pessoas nesse tema. E por fim, uma discussão um pouco mais, assim, digamos, filosófica e organizacional de como os pesquisadores nesse tema no Brasil estão se estruturando. Então, há um grande esforço
por constituir uma rede brasileira de pesquisa em riscos e em desastres. No 2º Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres, no Rio de Janeiro, houve a criação, a partir de uma criação consensuada de vários pesquisadores, de várias instituições, um pouco mais, uma voz mais polifônica e não uma associação que tem um dono. Então foi criada uma associação brasileira de pesquisa e inovação em redução de risco de desastres, que nos próximos anos aí vai divulgar um pouco o seu trabalho. Bom, enfim, para terminar, nós gostaríamos muito de agradecer todas as pessoas, os revisores, que tornaram possível, né, que esse livro ele também pudesse ser concluído. Em especial no CEMADEM, nem todos estão aqui, mas nós gostaríamos de agradecer o pesquisador Conrado Rudolph, o Marcelo Zeri, o Márcio Roberto Magalhães, o Marcos Pellegrini e muitos outros, mas também muitos professores de universidades que puderam participar dos pareceres. Nós convidamos também que vocês acompanhem as novidades do e-book e do volume 2, da chamada 2 do livro, através desse site que nós criamos, né, Prevention Roots, e também através dos canais do YouTube e do ResearchGate. Então, através do YouTube, vocês podem ter acesso a diferentes vídeos que foram produzidos por alguns dos autores dos livros. Eu não vou clicar aqui, senão o Christopher. Mas além do canal do YouTube, nós temos também no portal científico ResearchGate o livro como um todo e os capítulos que estão aí associados. E isso é algo novo para a gente, mas tem gerado um certo impacto na disseminação desses resultados e na continuidade de formação de rede de colaborações entre diferentes pesquisadores ao redor do mundo. E parece meio loucura isso, mas nós já temos aí, até o momento, né, 78 seguidores do projeto e cerca de 50 já são de diferentes regiões do mundo. Então, o potencial de disseminação do trabalho que você tem hoje, de forma ainda gratuita é muito grande. E aí a gente consegue monitorar cientificamente quantas leituras os capítulos estão tendo, quais temas são mais acessíveis. A intenção é que, no futuro, nós possamos promover a interação dos autores dos capítulos junto com a audiência científica em termos de perguntar questões, métodos e outras coisas mais. Bom, e é isso. A gente pode abrir para perguntas, questões. Não sei como está o nosso tempo, Silvia. Podemos? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Renato. Não que você tem que fazer uma pergunta. Vem aqui, por favor. Não é para fazer uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Por favor, você ao fundo, eu vou levar o microfone para que... Por favor, seu nome. Meu nome é Vânia, eu estou atualmente no Instituto Florestal. Eu discuti muito essa área quando estava no Instituto Geológico, né? A minha dúvida, na realidade, assim, ficou com o seu discurso, a parte que eu peguei, que você comentou sobre a desmilitarização da defesa civil, né? E foi uma matéria bastante discutida na 2ª Conferência Nacional de Defesa Civil. E, assim... Uma boa parte das defesas civis, né, são contrárias à desmilitarização, mas no estado de São Paulo, né, a defesa civil, ela funciona muito bem no comando da
da segurança pública, né? Então, assim, é um tema difícil de ser abordado, né, num livro de comunidade científica, né, porque a gente não pode desvalorizar o trabalho que a nossa Defesa Civil do Estado de São Paulo faz, né? Se não fossem os militares, a Defesa Civil de São Paulo já tinha ido por terra há muitos anos, porque toda a estrutura da Defesa Civil foi criada, né, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Então, assim, é um tema que, para ser abordado, assim, na discussão de um livro, ela é preocupante, sabe? Porque talvez tivesse que ter aí a assinatura também, né, dos militares, que muitas deixam as suas famílias, né, para participar do socorro, da operação, da estrutura, da logística, e não são pessoas leigas, são pessoas que vêm estudando já a temática também de riscos e desastres há muitos anos, não são despreparados, né, pelo menos do Estado de São Paulo, que são os que eu conheço. Então, assim, até onde, né, a pergunta, porque o CEMADEM tem uma reflexão nacional, não apenas no Estado de São Paulo, né, mas até onde pretende se desmilitarizar essa estrutura de defesa civil, né, que já vem funcionando bem. A gente tem aí o exemplo do Estado de São Paulo, Estado do Paraná, né, também funciona bem. Sim. Bom, obrigado pela sua pergunta. A minha resposta não vai ser como CEMADEM, até porque eu sou um pesquisador que está no CEMADEM. Porém, eu também já trabalho há um certo tempo nesse tema. E é óbvio que a realidade do Estado de São Paulo não é a realidade do Brasil. O livro, de certa forma, ele não discute a questão da desmilitarização. Mas nós temos no prefácio, eu acho que seria muito importante ler, que é a opinião do professor Alan Lavelle, que há muitos anos já trabalha com isso, e eles tiveram muita experiência na América Latina. E a grande questão é que, para ele, hoje, discursivamente, a gente fala muito sobre gestão de risco, mas em termos práticos, essa gestão de risco ela não ocorre. Continua acontecendo a gestão do desastre e do risco. E aí, na sua fala, quando você ressaltou realmente a capacidade de organização dos militares na ação de resposta, ela é muito grande e realmente na resposta você precisa ser organizado, tem uma série de coisas. Mas algo que muitos, inclusive gestores de defesa civis municipais, têm reclamado e falaram muito na segunda Conferência Nacional de Defesa Civil, diz respeito à precarização do profissional. Não é uma profissão reconhecida ser agente de defesa civil. Então você não tem um concurso público, e aí muitas vezes o sistema ele é vulnerável por conta disso, porque a cada eleição municipal você tem uma troca dessas equipes, muitas vezes o antigo coordenador ou coordenadora levam consigo os dados, então você perde o histórico dos dados, então uma série de coisas. E no meu entendimento, e eu acredito que a Defesa Civil também, acho que particularmente do Estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, são experiências que eu conheço um pouco mais. Já tem trabalhado em como trabalhar a questão de gestão de risco como algo transversal e que diz respeito a diferentes secretarias. Então, assim, de certo modo, é uma forma descentralizada de atribuir responsabilidades aos diferentes atores. E esse esforço é louvável, porque à medida que você envolve outros atores para pensar em gestão de risco, aí não fica sempre o agente de defesa civil sendo responsável por tudo. Você tem condições de trabalhar com um tema como gestão de risco, pensando em que atores você pode envolver, como os próprios agentes de defesa civil podem tentar mobilizar os seus prefeitos, porque a gente sabe que nem todos os prefeitos têm noção dessa importância, dessa responsabilidade. Particularmente, vou compartilhar
com vocês. Nós convidamos a Confederação Nacional dos Municípios para participar do workshop Brave, mas não foi enviado nenhum representante. Então nós também sabemos que nem todas as prefeituras municipais possuem defesa civil. E aí quando não possuem, quem é que está respondendo? Então, a meu ver, se você caminha para um reconhecimento da profissão, automaticamente ela passa a ser valorizada. Nem sempre essa profissionalização precisa ser acompanhada de uma desmilitarização, mas assim, você profissionalizou e dá valor àquele agente. Não é porque ele é militar que ele não tem uma abordagem humanística. Pelo contrário, nós temos, por exemplo, lá em Duque de Caxias, o Silva Costa, que trabalha muitos anos com serviço de capelania pós-impacto. Nós temos psicólogos que trabalham em defesa civil, nós temos uma série de atores. Mas nós também temos no sistema, e eu acho que é importante reconhecer, algumas pessoas que têm um tipo de pensamento que é um pouco mais centralizador. E sabemos o quão difícil é num cenário de desastre, e aí tive umas semanas atrás em Mariana, como ali no calor do momento, você chega a várias forças militares, inclusive forças armadas, tentando tomar controle do cenário, e aí a defesa civil muitas vezes tem conflito com forças armadas, com patente. Então é algo assim que a gente precisa aperfeiçoar. É um assunto delicado, mas que precisa ser discutido. E eu acho que é importante também, porque nós caminhamos por um esforço bem grande em formações de programas de pós-graduação, no assunto, seja de proteção e defesa civil, mas também de gestão de risco. E aí nós formaremos esses novos recursos humanos que também, de algum modo, precisam arrumar um espaço nesse campo e sabendo que vai ter uma continuidade. Então, a meu ver, a minha opinião é essa. Okay? Mais alguma pergunta? Eu só vou pedir, Vânia, se alguém tem alguma pergunta antes, para que a gente faça inscrições e dê condição de mais pessoas participarem. Tem alguém que tem alguma pergunta? Ou podemos... Tá. Vitor, não é uma pergunta, mas eu queria parabenizar, né, todos vocês aí que organizaram o livro, né, esse projeto é um projeto muito bacana, que vocês conseguiram trazer uma série de pesquisadores, de pessoas que trabalham com a temática para refletir, para pensar e organizar esses capítulos. Então, queria também agradecer pela oportunidade da gente, né, ter participado, mas mais que qualquer coisa, por vocês, agradecer pela oportunidade de vocês terem aberto essa possibilidade de tanta gente bacana pesquisando a temática ter participado. E tá aí, parabéns. Obrigado. Já adentrando a questão da abordagem do livro em si, né, é uma dificuldade que eu mesma senti muitas vezes em fazer pesquisas, né, a questão de se trabalhar a ideia do risco especificamente, porque nós temos uma sociedade que pensa no brasileiro, né, ele pensou na política da segurança, né, então o evento primeiro acontece e por segurança se age posterior, né, mas a gente já vem há alguns anos aí trabalhando na questão da resiliência, né, mas eu senti muito poucas publicações que trabalhassem a proposta de políticas públicas, né, políticas de risco, né, porque se você assume que o risco existe, você faz a prevenção, né. Aqui mesmo no município de São José, eu tive muita dificuldade quando eu entrei com a pesquisa aqui, porque o município não queria aceitar que tinha suas áreas de risco, né. A gente precisou provar que o município tinha as áreas de risco para que pudesse ter fornecido documentação para poder dar sequência no trabalho, né. Então, assim, no livro, eu não li ainda, né, mas eu gostaria de saber se foi abordada essa questão, se as pessoas começaram a trabalhar com mais afinco nesta proposta, né, de política de risco e não apenas política de segurança.
Nós temos alguns esforços, né, algumas experiências que têm trabalhado, mas ainda são experiências assim, muito locais. Eu acho que falta, né, uma visão assim, um pouco nacional, uma análise mais nacional do que de como as coisas estão acontecendo. Nós também sabemos, eu não sei se você pôde participar do workshop, mas nós tivemos uma experiência interessante, que foi o compartilhamento das experiências latino-americanas nesse tema, inclusive de Medellín, com 30 anos já, mas a experiência também da região metropolitana de Recife, com uma representante, a Regiane Lucena, não sei se você conhece, há mais de 20 anos já em defesa civil e também trabalhando junto com a Universidade Federal de Pernambuco, professor Roberto Coutinho, que pôde socializar algumas dessas experiências, uma experiência que hoje já não está mais vigente, que era o projeto Vivo Morro, que em vez de remoção, né, realocação de pessoas, era justamente de melhorar a infraestrutura e as condições de habitabilidade nos morros. Então, são alguns desses desafios, mas eu digo que o livro ele tem muitas aberturas e limitações e vazios que a gente espera que, justamente na chamada do segundo volume, que possivelmente vai estar associado ao primeiro volume. Então, a leitura do primeiro volume é particularmente uma pré-condição para se pensar em submeter uma proposta do segundo volume, aprontando quais foram os vazios e como aperfeiçoar, enfim. Eu não sei como a gente está de tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou... Eu queria agradecer a citação do meu nome e dizer que eu fico feliz de poder ter contribuído de alguma forma com o projeto lá que apareceu aqui, né? Saber que o meu trabalho contribuiu também. Obrigado por ter me citado. E queria parabenizar bastante o trabalho de vocês, porque eu acho que talvez um dos motivos que esse tema não tenha evoluído tanto é que ele é muito multidisciplinar e por isso e interdisciplinar, né? Então, você colocar pessoas para conversarem de áreas diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, é um desafio muito grande que vocês toparam encarar, né? Então, eu queria parabenizar essa coragem, essa disposição de vocês de superar esse desafio. Parabéns. Obrigado, Giovanni. Mas eu, assim, ressalto que um evento como esse, a gente tem a satisfação de ter vocês aqui, mas ele também é muito importante para o próprio CEMADEM. Embora a gente esteja num espaço ainda pequeno aqui, muitas vezes a troca de ideias entre os setores, a gente não tem muitos encontros como esse. Então, vou dar um exemplo do trabalho multidisciplinar. Se a gente pegar o capítulo lá do CEMADEM Educação, a gente tem uma antropóloga, uma geógrafa educadora, uma educadora também, uma cientista da computação, que é a Andrea, um outro cientista da computação, que é o Fernando, que está ali atrás, que tem trabalhado na criação de uma plataforma colaborativa com veiculações também de campanhas, com envolvimento de várias defesas civis, não só do Estado de São Paulo, mas outras regiões do Brasil. Nós temos uma outra experiência também, aí multidisciplinar, interdisciplinar, que é do projeto GIDES. Nós temos aqui o Kleifer, que é cientista da computação, que desenvolveu alguns softwares junto com o pessoal da Geociências, e isso também tem dado subsídios. Esqueci de falar da Carol no CEMADEM Educação. Engenharia ambiental? Florestal. Então, assim, para ter uma ideia, né, desse esforço. E a Paty ecóloga. Então, é uma diversidade bem grande, e essa diversidade também agora, né, felizmente, ela tem sido acompanhada de interações com outros centros de pesquisa, com outras universidades e defesas civis. Porque as pessoas não sabem que o CEMADEM, ele tem cientistas que fazem a pesquisa ali na sala de operação e fora dela. E aí a interação, ela não acontece. Então a gente ainda está num trabalho de construir essas parcerias com universidades e defesas civis. E eu digo que os nossos, assim, resultados, eles são muito baixos ainda. Nós temos muitos desafios. E para isso nós precisamos nos unir em torno da área. Porque se nós não nos unirmos em torno da área,
a gente pode ter certeza que os investimentos vão cair vertiginosamente. E aí vai acontecer uma outra grande catástrofe para se mobilizar todo o imaginário em torno da importância daquele tema. Isso já vem acontecendo, né? A diminuição do orçamento para essas áreas. Então, acho que é um pouquinho isso. E a gente agradece a participação de vocês. Agora a gente vai dar o início, né, à venda dos livros impressos, para quem tiver interesse, e também ofereceremos um pequeno aí coffee break nessa mesa do fundo. Então eu peço ajuda do pessoal do Semadem para a gente fazer uma operação logística aqui agora, de forma a remover algumas dessas cadeiras que estão com rodinhas para o lado de fora da sala, para facilitar a nossa confraternização. Tá ok? Nós agradecemos a participação de todos e todas. Nossa, não tem... Porque ali agora é tudo pago. Pensei que eu fui lá atrás de vocês lá no... Não, foi pago. Mas ela faz lá, tem uma moçadinha lá na frente que tá lá na fichinha, né?